Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Sabemos que Jesus nasceu milagrosamente de Maria e viveu a experiência humana como qualquer um de nós. Cresceu, deu início ao seu ministério, pregou as boas novas, sofreu, foi crucificado. Por ser ele o Messias esperado, foi chamado de Jesus, o Cristo. Mas o que pouca gente sabe é que o Cristo já existia antes de Jesus. Jesus é a encarnação do Cristo. Jesus é Deus habitando entre nós, em carne, osso, suor e sangue. O Cristo sempre se manifestou antes do Jesus da história. A respeito disso, o próprio Jesus testificou quando estava em um debate acalorado com alguns dos judeus que se opunham a ele, e disse-lhes que Abraão se alegrou em ver o seu dia. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. E continuou afirmando: antes que Abraão existisse, eu sou. Também, quando orava ao Pai, disse: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. O apóstolo João testifica dele, o chamando de o Verbo de Deus, e que estava no princípio com Deus e que era Deus. Veja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Mais especificamente, o apóstolo Paulo diz que o Cristo era a rocha que acompanhava o povo de Israel no Êxodo, no Egito. E é justamente sobre essas manifestações do Cristo ao longo da história humana que falaremos um pouco mais. O Cristo sempre se manifestou em todas as épocas e a povos espalhados por todo o mundo. O Antigo Testamento e outros documentos espalhados por todo o mundo são testemunhas desse fato. No Antigo Testamento, encontramos pessoas, animais, construções e muitas outras coisas que se relacionam com o Cristo. Por exemplo, o rei Davi, que tipificava o Messias, o cordeiro que era sacrificado pelos pecados do povo, é o que o Novo Testamento chama de sombra. Sombra dos bens vindouros, das coisas celestiais, eram arquétipos de Cristo. No entanto, nada é mais explícito do que frequentemente aparece como o anjo do Senhor. Há referências no Antigo e no Novo Testamento sobre anjos, mas apenas no Antigo Testamento é que vemos claramente aparições do anjo do Senhor, e de que ele identifica-se como Deus, fala como Deus e exercita as responsabilidades de Deus. Todas as vezes que aparece o anjo do Senhor, esse ente santo supra-angelical, que evoca para si mesmo prerrogativas divinas e que aceita a adoração humana, se está falando do Cristo antes de Jesus. Esse, o anjo do Senhor,
permeia as Escrituras sem nenhuma hesitação. Na história de Abraão, por exemplo, ele simplesmente chega, é adorado, é tratado como Deus e como Deus fala sem qualquer reserva. No restante da história de Israel, o mesmo acontece em diversas ocasiões. Jacó lutou com o anjo do Senhor, lutou com Deus. E no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou: Deus conosco. Outro fato interessante foi quando o anjo do Senhor visita a Manoá para lhe anunciar o nascimento de Sansão. Além de ter se apresentado como Eu sou, não revelou seu nome, assim como foi com Moisés, quando o viu numa sarça ardente, enquanto pastoreava as ovelhas de seu sogro. No Antigo Testamento, temos um mistério envolvendo seu nome. Mas no Novo Testamento, temos a seguinte declaração de Jesus: manifestei o teu nome aos homens, deixando cada vez mais claro que o anjo do Senhor era o Cristo antes de Jesus.